Luciano, a respeito da reunião de ontem do Conselho da ESEC Tamoios. Bom, ontem foi realizada mais uma reunião ordinária do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tamoios, no qual eu venho participando há anos deste conselho, e a gente vem enfrentando um problema sério, que é a questão das ilhas inseridas dentro da Baía da Ilha Grande, que são no total de 29 ilhas, entre Rochedo, Lages, enfim, ilhotes, que proíbe no raio de 1 quilômetro em torno de cada uma dessas ilhas a pesca, o mergulho, o turismo. A visitação pública só é permitida com autorização legal do ICMBio através da Estação Ecológica de Tamoios. Bom, é importante saber que a Estação Ecológica de Tamoios, ela não foi criada propriamente dita para a defesa do meio ambiente. É importante informar e esclarecer a população que ela foi uma exigência do Programa Nuclear Brasileiro, que exige, na implantação de uma unidade nuclear como essa que temos aqui em Angra dos Reis, a contrapartida da criação de uma unidade de proteção integral. Ponto. Então, esse é o papel fundamental. Ela não foi criada para única e exclusivamente defesa do meio ambiente, e sim para monitoramento das usinas nucleares, no caso aqui de Angra dos Reis. Bom, com isso, o absurdo que aconteceu. Em 89 começou os processos, e em 1990 o presidente José Sarney assinou o decreto criando a Estação Ecológica de Tamoios. E aí proibindo nessas 29 ilhas. Só que não houve nenhum estudo, nenhum levantamento, nenhuma pesquisa, e não há que se comprovar por que desse 1 quilômetro, por que não 10, 15, 5 quilômetros. Não há documento científico que possa comprovar essa questão desse raio de 1 quilômetro. E uma outra coisa grave, a população à época não foi chamada para ser ouvida, os pescadores que viviam em torno ali, os remanescentes também, não foram chamados. Bom, enquanto não se aplicava a lei, está tudo ok. Em 2006, com a vinda da ministra Marina Silva a Paraty, como contrapartida à retomada da usina de Angra 3, foi instalado a sede da Estação Ecológica de Tamoios, que ela existia de fato e não de realidade. Então não tinha sede, não tinha equipamento e só tinha um único gestor. E aí começou a botar uma equipe, e sendo patrocinada novamente pela Eletronuclear, assim como o seu orçamento da própria Estação Ecológica de Tamoios, conforme a apresentação em conselho, 95% do orçamento é bancado pela usina nuclear de Angra dos Reis. Com a vinda da ministra Marina Silva, foi instalado em 2006 esses equipamentos, e aí começou a fiscalização, principalmente em cima da pesca, que são os nossos pescadores artesanais, como no caso de Itarituba, a Ilha Grande, que foi colocado na frente. É um absurdo, sem nenhum critério, e não pensaram no povo e a população que morava ao redor. Se a gente for pegar na risca a lei, eles não podem sair e nem entrar dentro da sua própria comunidade. E pescar no seu entorno também estão sendo multados, seus barcos sendo apreendidos, multas de 5, 10, 15, 20, 50 mil, seus equipamentos apreendidos e prejudicando essa classe minoritária, que são os pescadores artesanais, que os barcos deles não têm condição de sair para mar aberto. Os barcos deles, eles pescam ali ao entorno. E aí, tendo essa proibição nessa área, isso vem criar o quê? Gerar conflito. A colônia de pescadores vem lutando. Criamos em 2007 um movimento de resistência. Fomos para o conselho e sempre questionando, sempre pedindo o diálogo, sempre pedindo para resolver, minimizar essa questão de conflito com os pescadores. Mas sempre fomos impedidos. Aqui na Estação Ecológica de Tamoios dizia que o problema era Brasília e que nós tínhamos que ir para Brasília. Fomos para Brasília, protocolamos diversos documentos, e depois, com a minha chegada como vereador em 2009 nessa Casa Legislativa, começamos a iniciar vários requerimentos. Em 2010, solicitando ao ICMBio, foi acatado pelo diretor Ricardo Suavinski. Ele acatou o procedimento, remeteu à Estação Ecológica de Tamoios, pediu que fosse dialogado, conversado dentro de uma Câmara Temática de Pesca, dentro do Conselho, dentro do Acordo de Pesca, enfim. Em 2011, o deputado federal
Luiz Sérgio fez uma emenda parlamentar para criar o acordo de pesca. Então foi feito esse acordo de pesca proposto pelo Ministério da Pesca. Depois tive como superintendente, a coisa avançou mais ainda em 2011 e o deputado Luiz Sérgio ministro. Então a proposta inicial era um acordo de pesca para tentar minimizar a questão da pesca. Mais adiante não conseguimos porque acordo de pesca não podia ser feito dentro de unidade de proteção integral. Vamos procurar outros procedimentos. Então veio a proposta do termo de compromisso dos pescadores. Em 2012, elaboramos, fizemos conversamos com os pescadores, fomos a campo, fizemos tudo o que tinha que ser feito. Fechamos essa proposta através de uma instrução técnica 021, encaminhada pela coordenadora da ESEC Tamoios, a senhora Silvia Achada, e o chefe da estação, o Regis, encaminhou no dia 9 de dezembro todo esse processo para Brasília. Mais uma vez, uma peregrinação, o processo não sai, fomos a Brasília para saber o que está acontecendo. Procuramos as informações, foi emitida uma instrução técnica 024, ao meu modo de ver, maldosa, viciosa, pelo analista ambiental da ESEC Tamoios, que não participou do processo, e tentando desqualificar, descaracterizar toda a atividade, todos os procedimentos dos nossos pescadores. Então isso a gente não concorda. Após isso, questionamos, fomos ao presidente do ICMBio, fomos à ministra Isabela Teixeira, explicamos todas as questões em março, eu, o prefeito Cazé. Depois eles vieram a Paraty, o presidente nos prometeu em 40 dias sair esse termo de compromisso. Depois, o termo de compromisso, após a reunião deles, já virou num TAC, um termo de ajuste de conduta. Passou para o Ministério Público, fomos nós de novo ao Ministério Público, pedir apoio à promotora responsável pelaquela unidade, que se demonstrou também solidária a essa questão, mas que precisavam resolver alguns procedimentos dentro do termo. Foi feito esse procedimento junto ao Ministério Público, encaminhado à ESEC, foi feita a correção ontem na reunião da ESEC Tamoios. Esperamos, enfim, que agora, depois de 8 anos de luta, que isso seja remetido ao ICMBio, o ICMBio, seu jurídico, deu seu aval, e aí sim possa ser assinado entre o Ministério Público, o presidente do ICMBio e os pescadores o termo de ajuste de conduta a esses pescadores que moram em torno da Estação Ecológica de Tamoios. Isso será um marco na história do setor pesqueiro mais uma vez, uma grande luta dos pescadores, da colônia de pescadores, do prefeito Cazé, que tem contribuído nesse aspecto, para dar dignidade e respeito a esses pescadores que estavam lá antes de Estação Ecológica de Tamoios, antes de qualquer tipo de legislação. Para você ter uma ideia, o próprio Programa Nuclear Brasileiro proíbe, no raio de 15 quilômetros, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de unidade que possam ter próximo à usina. E parte dessas ilhas estão dentro desse raio de 15 quilômetros que precisa ser revisto. E que nós pedimos é uma remodelagem, e tem outras ilhas que poderiam ser estação ecológica sem afetar a pesca artesanal aqui dentro da nossa Bahia, sendo para um lado mais mar mais aberto do que aqui dentro, procurar esse impacto. Tem impacto com o turismo, com o mergulho, com a pesca, mas a pesca é a mais prejudicada nesse sentido. E o pior ainda é que o plano de manejo começou em 2001, não foi aprovado, teve sua revisão em 2005, só foi aprovado em 2006. E no próprio plano de manejo diz que a ESEC Tamoios ela tem que demarcar no raio de 1 quilômetro com as boias de pontos notáveis de identificação. Isso não foi feito até hoje. E como os pescadores não têm o seu equipamento, eles são prejudicados dia a dia pela fiscalização, que eles não sabem se estão a 800 metros, a 900 metros, porque tem essa falha também no plano de manejo que até hoje não identificaram, e são eles punidos. E caso isso não seja resolvido, custe o que custar essa Câmara de Vereadores, junto com a colônia e a Prefeitura, nós vamos entrar na Justiça, nós vamos entrar com medidas administrativas, nós vamos entrar com pedido no Congresso para alteração da legislação, para que se adeque à realidade e possa minimizar os conflitos existentes entre o pescador e a unidade de proteção integral. Porque uma coisa mal feita
mal pensada, dá o que está dando e acontecendo, que é o conflito gerado. Agora, se ela for repensada, se ela for adequada, todos nós podemos ganhar. O meio ambiente, o CMBio, prefeitura, a Câmara, o pescador, enfim. O que precisa é ter sensibilidade, é saber encarar os problemas e procurar adequar a realidade. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, ser contra o meio ambiente, contra a estação ecológica, nós não estamos pedindo a sua extinção, nós estamos pedindo a sua adequação para minimizar os conflitos existentes com os pescadores. Então, esperamos agora com essa reunião que houve ontem no Conselho da Estação Ecológica de Tamoios e com o manifesto do Ministério Público favorável, fez alguns adendos lá e nós já fizemos as correções, que possa enfim finalizar esse processo tão sonhado, tão reivindicado dos pescadores.